Amém. Então, vamos dar início à nossa aula de hoje, do nosso curso Oração Eficaz. Nós estamos na aula de número 8, que o tema é as orações de Paulo. E vamos orar para dar início a esta aula, então. Pai, em nome de Jesus, me coloco diante da tua presença, Senhor. Te peço a tua graça, a tua misericórdia, te peço a tua inspiração, te peço a tua direção. Te peço que o Senhor me guie nesta hora, Senhor. Que o Senhor me traga a revelação da tua palavra, que este ensino não seja apenas informação, mas que traga transformação para as nossas vidas, Pai. Nos colocamos na dependência do teu Espírito nesta hora. Eu oro, Pai, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Só conferindo o som, por favor, vocês estão me ouvindo bem? Sim, muito bem. Obrigado. Então vamos lá. Bom, nós estamos na aula de número 8, né? O tema é as orações de Paulo. Em Atos 9, versículo 11, diz assim: E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Paulo, pois eis que ele está orando. A gente vê aqui no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 11, que ele nos fala de um homem chamado Saulo, que no contexto desse texto aqui, ele tinha acabado de se converter a Cristo, sendo antes disso, né, a Bíblia relata que ele foi perseguidor da Igreja de Cristo. E este homem, né, recém-convertido a Cristo, nós vemos ele agora, neste momento, orando, né? Originalmente, o nome dele era Saulo, né? Que era o seu nome hebraico, é o seu nome ali judaico, né? Mas a partir da conversão dele a Cristo, ele passou a ser conhecido como Paulo, que é o seu nome romano. E tal mudança de nome é algo bem compreensível, porque uma vez que ele foi enviado por Deus para pregar aos gentios, né? Os gentios, para quem não sabe, são todas as pessoas que não são do povo judeu. Então, como ele foi enviado para pregar o evangelho aos gentios, ele mesmo entendeu que era melhor se apresentar e ser conhecido pelo seu nome romano, né? Então, por meio do livro de Atos dos Apóstolos e das cartas de Paulo, fica muito claro que a oração, ou seja, a vida de oração de Paulo, foi o pilar, foi a base de seu extraordinário ministério. Então, quando a gente estuda mais de perto a história dos grandes homens de Deus, que são chamados até de heróis da fé, nós descobrimos que todos eles, né, eles foram homens de oração, homens dedicados à oração. E claro, como Paulo não foi diferente, né? Ele também foi alguém muito dedicado à oração. E ele ensinava isso, né? E ensinava aos crentes por meio de sua vida e de suas cartas a se dedicarem à oração, orientando os crentes, inclusive, a que eles orassem sem cessar. Ou seja, orientava os crentes de forma bem clara a nunca pararem de orar, que nunca desanimassem da oração na vida deles. Então, podemos aprender de cara um princípio bíblico aqui. Qualquer coisa que te afaste de uma atitude ou de uma vida contínua de oração e de comunhão com Deus, isso é pecado. Várias vezes nas Escrituras, Paulo sugere que os seus leitores deveriam viver, né, da maneira que ele vivia. 1 Coríntios 11:1 vai dizer, Paulo vai dizer assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Gálatas 4:12, ele vai rogar para que nós sejamos como ele. Filipenses 3:17, ele fala para nós sermos seus imitadores. Em Filipenses 4:9 diz: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. 1 Tessalonicenses 1:6 fala de cristãos ali
é que se tornaram imitadores de Paulo. E 2 Tessalonicenses, capítulo 3, de 7 a 9, vai falar sobre o exemplo da vida dele, né? Da sua vida de bom testemunho, incentivando os cristãos ali a imitarem o exemplo de Paulo, né? O bom testemunho de Paulo. E nós podemos dizer que qualquer cristão que realmente leve a sério a sua vida de oração e de intimidade com Deus fará muito bem em dar uma atenção especial a esse poderoso e fervoroso homem de oração. E tanto aprenderão com seus ensinamentos quanto com sua oração e com sua vida de oração. O ensino de Paulo. Em 1 Timóteo, capítulo 2, dos versículos de 1 a 4, Paulo aconselhou que a prática de oração nas reuniões cristãs deveria incluir súplica, oração, intercessão e ação de graças. Isso deveria ser oferecido por todos os homens, especialmente por autoridades seculares e políticas. A oração pelas autoridades. Quando Paulo ele nos pede que oremos por pessoas que exercem cargos de autoridade, ele usa a palavra grega uper, que essa palavra significa em favor de, mais do que a palavra peri, que a palavra peri significa sobre. E uper é a palavra usada por todo o Novo Testamento para mostrar que Jesus morreu por nós. Por exemplo, João 10:11 e 1 Timóteo 2:6. Em 1 Timóteo 2, de 1 a 2 está escrito: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Esse texto aqui, ele está nos falando que nós devemos orar por todas as pessoas, incluindo as que têm autoridade. Isto é, os líderes, né, governamentais, autoridades civis, líderes espirituais e outros. Isso não só significa que devemos orar por aqueles que têm autoridade, dar graças por eles, pedir por eles e assim por diante, mas também que nós devemos orar em nome de ou em lugar de. Isso significa interceder como se nós estivéssemos ocupando o lugar dessas pessoas, assumindo espiritualmente a responsabilidade de pedir a Deus pelo bem e pela salvação delas, mesmo que elas mesmas não estejam orando ou buscando a Deus. Esse conceito aqui, ele se relaciona com o nosso papel sacerdotal como cristãos, em que todos nós somos chamados a interceder pelos outros, os representando diante de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, os cristãos ali são chamados de sacerdócio real. Vós sois a nação eleita, o sacerdócio real, né? Ou seja, os cristãos têm o chamado para interceder, suplicar e agir como representantes de Deus na terra. Assim, ao orar em nome de alguém, um cristão não apenas está orando por aquela pessoa, mas ele está se colocando diante de Deus em lugar dela, no lugar dela, está a representando, suplicando por ela e assumindo a responsabilidade espiritual de pedir pela vida dela. Assim como Cristo e o Espírito Santo intercedem por nós, nós também somos chamados a interceder pelos outros. Este texto, né, que nós lemos de, a, de 1 Timóteo 2, de 1 a 2, ele. Deixa eu só voltar aqui. Hum, sim, isso. Vamos. Bom, ele, esse texto que nós lemos aqui, ele nos sugere que ao orar, né, a palavra aqui é uper, né, por outras pessoas, ou seja, em favor, em seu lugar, no lugar delas,
Estamos participando do ministério de intercessão de Cristo, nosso grande sumo sacerdote, conforme Hebreus 7:25, e do Espírito que intercede né, por nós, como em Romanos 8, de 26 a 27. Isso aqui não significa que nós substituímos a intercessão de Jesus, mas sim que nós nos unimos a Ele, né, no desejo de ver as pessoas salvas, transformadas e abençoadas. Esse tipo de oração é um ato de amor sacrificial, pois envolve assumir uma responsabilidade espiritual por outras pessoas, muitas vezes em momento em que elas mesmas não têm nem forças ou disposição para orar ou para buscar a Deus. Então nós nos colocamos na brecha, pedindo pela misericórdia e intervenção de Deus na vida delas, para que elas possam ser alcançadas, despertadas e transformadas por Deus. De forma resumida e prática, o entendimento desses princípios da palavra de Deus nos desafia a orar regularmente por aqueles que estão ocupando função ou cargo de autoridade, dando graças por eles e pedindo a Deus que os guie e os abençoe. E, em segundo lugar, orar em favor de e em lugar dessas pessoas, né? Como verdadeiros intercessores, colocando-nos diante de Deus no lugar delas, especialmente por aqueles que não têm dado ouvido a Deus e que não têm um coração inclinado para buscar a Deus. E, em terceiro lugar, seguir o exemplo de Cristo e do Espírito Santo, que eles intercedem né, por nós, da mesma forma que somos chamados a interceder pelos outros, né, em favor dos outros, representando outras pessoas diante de Deus. Essa postura de oração é uma maneira prática de vivermos nosso chamado sacerdotal, que é algo é, que não é exclusivo, vamos dizer assim, de um grupo exclusivo de crentes, né? Ou, entre aspas, do ministério de intercessão. Ser sacerdote, interceder pelos outros, faz parte da nossa identidade em Cristo. Nós cristãos, nós crentes em Jesus, a Bíblia fala que nós somos a geração eleita e o sacerdócio real. Todos os crentes em Jesus, eles são sacerdotes do reino de Deus e, como tal, devem atuar como representantes e intercessores diante de Deus em favor do mundo, das autoridades e das pessoas ao nosso redor. Então, não é algo exclusivo de um grupo, né, específico, não é algo exclusivo do ministério de intercessão, mas é algo, né, que Deus chama a todos os cristãos para serem sacerdotes, para serem intercessores, né? A palavra upper, né? A intercessão upper é uma expressão profunda de amor e compromisso com os outros. É um convite para que cada cristão se engaje na oração de maneira sacrificial, assumindo espiritualmente a responsabilidade de orar pelas necessidades dos outros, para os apresentar diante de Deus, perseverando com fé e esperança para que ocorra a transformação na vida deles. A oração para que Deus salve. Não há nenhum registro bíblico de Paulo orando especificamente para que os incrédulos sejam salvos. É claro que ele queria que todos fossem salvos, ele orava de modo que esperava apressar a salvação deles. Todavia, em vez de orar, Deus salve o fulano, ele orava para que os obstáculos que estivessem impedindo a salvação do fulano fossem removidos e para que os crentes estivessem passando a mensagem do evangelho para o fulano. Esses que estivessem passando a mensagem do evangelho para o fulano, que eles fossem equipados, fortalecidos e motivados a testemunhar de forma eficaz para o fulano. Em Romanos capítulo 10, versículo 1, Paulo descreve que o seu desejo mais ardente e oração a Deus era upper, né? Era upper os judeus, no sentido de que os judeus pudessem ser salvos, né? Esse versículo não declara que o conteúdo da oração de Paulo era: Deus, por favor, salve os judeus. Ao contrário, ele reporta que o objetivo da oração de Paulo era que os judeus
possam ser salvos. Ou seja, é uma oração mais no sentido de que os impedimentos para que eles sejam salvos possam ser removidos. Romanos capítulo 10, versículo 1 não apoia orações do tipo: querido Deus, por favor, salva o meu amigo, salva meu filho, salve o meu parente. Se nós desejamos que os nossos amigos e parentes sejam salvos e gememos para que as pessoas ao nosso redor se convertam, nós lutaremos em oração para ocasionar a salvação deles. Como Paulo, nós passaremos horas e horas orando a fim de que eles possam ser salvos, para que tudo o que impede de eles serem salvos caia por terra e seja removido. No entanto, deveríamos querer encontrar a melhor maneira e mais eficaz de produzir e de contribuir para que a salvação deles aconteça. Nós não vamos querer orar de uma maneira ineficaz. E as orações, os ensinamentos de Paulo sugerem que devemos orar para que os obstáculos que bloqueiam a salvação sejam removidos. E orar para que os crentes recebam revestimento de poder e motivação para conduzirem outras pessoas à salvação em Cristo. E este é um modo muito produtivo e eficaz de orar pela salvação dos ímpios. Nós examinaremos, esta oração que remove obstáculos quando nós abordarmos, o tema que será na próxima aula. E o tema da próxima aula será guerra espiritual. Então não perca a próxima aula, tá bom? Oração pela paz. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 4, Paulo ensinou que nossas orações pelas nossas autoridades, constituídas fossem para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. A paz, ela é crucial, é algo muito importante para a proclamação eficaz do evangelho. Qualquer forma de guerra é um obstáculo para o evangelismo. Isso significa que deveríamos orar por paz a fim de que a obra de Deus não possa ser interrompida, de alguma forma. E para que possamos continuar com a tarefa de testemunhar para aqueles que não creem. A oração com perseverança. Paulo repetiu o ensinamento de Jesus sobre a necessidade de perseverar na oração. Romanos 12:12, Efésios 6:18, Colossenses 4:2 e 1 Tessalonicenses 5:17 enfatizam a necessidade de orar continuamente, né? Aqui o texto de Tessalonicenses fala para a gente orar sem cessar também, né? Oração por prioridades. Paulo ressaltou que nossas orações devem considerar prioridades antes de coisas supérfluas, né? Que são ali coisas que não são tão necessárias ou urgentes. Efésios 6:18 e Filipenses 4, de 6 a 7, mostram que devemos pedir e orar por qualquer necessidade, que tenhamos, seja ela material ou espiritual. Isso é repetido em Mateus 6, de 25 a 34. Os pedidos de oração de Paulo. Em adição aos pedidos gerais de Paulo por oração, em passagens como 1 Tessalonicenses 5:25, a Bíblia registra 7 pedidos detalhados de oração. 4 temas são examinados nesses pedidos de oração. livramento. 6 vezes Paulo pediu para que orassem a fim de que ele fosse guardado ou livrado de uma situação que o impedia de proclamar o evangelho. Semelhante a Cristo, Paulo não pediu para que as hostilidades cessassem, mas por segurança enquanto ele saía de uma dificuldade. Isso significa que em nossas orações não devemos pedir simplesmente para termos uma vida fácil, não é? O que devemos fazer é procurar descobrir o que Deus está fazendo e quer fazer em nossas vidas, em meio às circunstâncias que nós estamos vivendo no nosso dia a dia,
Então nós devemos buscar discernimento em como Deus está trabalhando em nós e na vida das pessoas por quem nós estamos orando, em meio às circunstâncias e às adversidades da vida, para que nós não desanimemos, para que as pessoas não desanimem em meio a essas lutas e dificuldades, entendendo que Deus ele usa todas as situações para o nosso bem, né? Como diz a Bíblia, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? Daqueles que são chamados pelo seu decreto. Nós vemos na Bíblia que Paulo pediu para ser livrado de homens perversos, para ser livrado de ímpios, para ser livrado de perigos de morte, para se conservar a salvo na prisão, para ser liberto da prisão como um favor especial, para que uma porta se abrisse. Em todos esses versículos aqui, o pedido de oração de Paulo foi feito a fim de que ele fosse habilitado a testemunhar mais eficazmente, apesar das adversidades, né, que ele estava ali enfrentando. 2. Aceitação. Em 2 Tessalonicenses 3, dos versículos 1 e 2, Paulo pediu oração para que a mensagem que ele falasse fosse recebida pelos incrédulos. Em Romanos 15, de 30 a 32, ele pediu oração para que a sua mensagem fosse considerada aceitável pelos cristãos de Jerusalém. 3. Intrepidez. Tanto em Efésios 6, de 19 a 20, quanto em Colossenses 4, de 3 a 4, Paulo pediu que orassem para que ele tivesse ousadia, né, e intrepidez. Ele queria falar as boas novas da forma como elas deveriam ser faladas. E então ele sabia, né, que seu normalmente, né, vamos ver, naturalmente, vamos dizer assim, era normal para ele, né, ter um temor e um tremor, né, para falar diante de autoridades, né. A ousadia era algo que não viria naturalmente para ele. Então, se alguém como Paulo necessitava de oração para que ele pudesse ter intrepidez, muito mais, né? Isso deveria caracterizar as nossas orações nos dias de hoje. Viagem. 4. Então, Paulo pediu em oração, né? Oração em Romanos 15, de 22 a 32, para ter oportunidade de viajar para Roma. Então, ele pediu isso para que pudesse levar a bênção de Cristo para os cristãos romanos. A oração por evangelismo. É, essas, esses quatro temas de oração, né, nas orações de Paulo, sugerem muito sobre a oração pelo evangelismo, que é algo muito relevante atualmente. Se a nossa paixão é a paixão bíblica por evangelismo, para que o evangelho seja anunciado para a salvação de vidas, como nós podemos orar da melhor maneira por nossos amigos, né, e família que ainda não se converteram? Então, como Paulo, nós sabemos que é a vontade de Deus que todos os nossos amigos eles sejam salvos. Nós não precisamos ter, persuadir a Deus para que convencer a Deus para que Deus salve nossos amigos. É vontade de Deus, é a vontade de Deus que eles sejam salvos, né? Nós não temos que orar a um Deus relutante que não quer salvar. Deus quer salvar a todos. Ao, né? Então nós não temos que lutar contra um Deus que não quer salvar. Ao contrário, se nós seguirmos o exemplo de Paulo, nós iremos orar para que sejamos salvos das circunstâncias que impedem o nosso testemunho, para que sejamos cheios de ousadia para falar a palavra de Deus, para que sejamos habilitados a utilizar o melhor tempo que nós tivermos com o nosso amigo não salvo, para que as palavras que nós vamos falar recebam poder e unção do Espírito e sejam ouvidas e recebidas ali pelo nosso amigo, pelo nosso parente, e para que o Espírito convença o nosso amigo dos seus pecados e necessidades. Então, se nós temos um fardo por uma pessoa incrédula em particular,
que precisa de salvação em particular. Uma maneira bíblica e eficaz de orar pela salvação dela é ouvir a especificação de Deus sobre quem é a pessoa ou as pessoas que ele quer que ministrem a sua prometida obra de salvação a essa pessoa que está no nosso coração. E outra, orar específica e persistentemente para que Deus remova os obstáculos, que equipe os santos que ele escolheu para falar para as pessoas que realmente possam ser salvas. E coloque poder em suas palavras, com sua graça e favor. Isso está em concordância com 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que diz o seguinte, que, ali, aqui é o próprio Deus, que é o próprio Deus que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O contexto deste versículo aqui, ele está nos versículos de 1 a 3 aqui do capítulo 2 de 1 Timóteo. E é um contexto de que a graça salvadora está à disposição de todos os homens e que Deus ele quer que todos os homens sejam salvos. Mas sabemos e entendemos que não serão todos que serão salvos, mas apenas aqueles que não rejeitarem a salvação. Ou seja, a salvação é para todos, sim, mas não são todos que a recebem, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Então, a questão aqui é que a salvação está disponível, para todos pela graça. Tito capítulo 2, versículo 11 vai afirmar o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, certo? Ou seja, ela está disponível a todos. A salvação está disponível a todos. Todos podem ser salvos. Todos podem receber a salvação por meio da fé em Cristo. Quando Jesus declarou na cruz, está consumado, ele estava declarando que o que era preciso fazer para a salvação dos homens, para que todos os homens pudessem ter condições de serem salvos, já foi feito. A obra foi consumada. A obra dele, ao morrer na cruz pelos nossos pecados em nosso lugar, foi consumada, concluída. Agora cabe a cada um de nós receber ou não a salvação, que está disponível a todos os homens, a toda a humanidade. Então a questão aqui é pegar ou largar. Da parte de Deus, o que ele podia fazer em nosso favor, por nos amar, ele já fez. A nossa parte é receber pela fé o que ele já fez. Quem crê em Jesus, na obra salvadora de Jesus, é salvo, mas quem não crê já está condenado. Então, para entender esse conceito, vamos ver o que está em João, capítulo 3, versículos de 16 a 21, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então é isso, meus queridos irmãos. É pegar ou largar, É crer ou não crer. Mas está disponível para todos, pela graça, ou seja, sem qualquer merecimento da nossa parte. Continuando aqui, é claro que sempre Deus ele honra nossos motivos sinceros quando nós oramos. No sentido assim, Deus, por favor, salve o meu amigo, Essas orações nunca são um desperdício de tempo, mas elas podem ser um pouco vagarosas, podem não ser tão eficazes assim. Deus quer que nós avancemos em oração. Deus quer que nós subamos de nível e que busquemos seriamente conhecer a sua vontade
e então que oremos de forma mais eficaz, como convém, para que a sua vontade aconteça. Então precisamos buscar, né, a Deus para que ele nos revele como orar e sobre o que orar, para que a gente ore o que ele quer que nós oremos, para que o que ele quer que aconteça no mundo aconteça. Ele tem poder para fazer o que ele quiser? Ele tem, com certeza. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas ele, em sua soberania, ele decidiu, concernente às coisas aqui da terra, se mover mediante as nossas orações. Daí a nossa função e responsabilidade sacerdotal como intercessores diante de Deus em favor de outras pessoas. Ou seja, quando oramos, nos tornamos coparticipantes de sua obra para a salvação de outras pessoas. As orações de Paulo. Romanos 1:9, Efésios 1:16, 1 Tessalonicenses 1:2 e Filemão 4 mostram que as orações de Paulo estavam cheias de pedidos pelos crentes com os quais ele mantinha contato, né? Ou com o qual ele tinha mantido contato ali. Entretanto, as cartas de Paulo também contêm 9 orações que ensinam muito sobre o conteúdo de oração. Oito temas ocorrem nessas orações. Vamos aos temas. Conhecimento. Sua oração mais frequente é para que os crentes fossem cheios com todo o conhecimento de que Paulo acreditava que os crentes ali precisavam, né? Ele orou para que os crentes conhecessem melhor a Jesus ao receber o espírito de sabedoria e revelação, a esperança para a qual foram chamados ao receber esclarecimento, as riquezas da herança de Cristo, a imensidão do amor de Cristo, a vontade de Deus ao receberem sabedoria e entendimento, crescimento no conhecimento de Deus, a justiça que vem de Deus e fossem capazes de distingui-la de sua justiça própria, toda coisa boa que está disponível para eles em Cristo, né? Até mesmo mais conhecimento para que pudessem discernir o que era melhor. Paulo usou a palavra epignosis em todas essas passagens aqui, né? Dessas citações aqui, exceto em duas. E epignosis tem o significado de um conhecimento experimental completo. Ele orou para que eles experimentassem essas coisas de maneira o mais completa possível, da maneira mais completa possível. Efésios 3:18 é uma exceção. Então aqui Paulo, em Efésios 3:18, ele usa a palavra gnosis, que significa apenas uma noção do conceito. Por quê? Porque nessa passagem, Paulo fala do grande amor de Deus. E o grande amor de Deus não pode ser totalmente conhecido, ainda que possa ser usufruído ou apreciado. A outra exceção está em Efésios 1:18a, onde Paulo usa a expressão grega oida para evidenciar que a esperança é o entendimento presente de uma realidade futura. O que se espera vai acontecer, mas ainda não pode ser total ou completamente conhecido no tempo presente. Tudo isso sugere que antes de começarmos a orar por uma pessoa, devemos perguntar a Deus, né, que conhecimento que essa pessoa mais precisa. Devemos então esperar pela resposta de Deus, até mesmo antes de nós começarmos a orar por ela. Então, Paulo sempre foi muito específico em suas orações por conhecimento. Elas variavam conforme as diferentes necessidades. Nossas orações deveriam se desenvolver com uma oração de verdadeira luta, né, pelos crentes que nós conhecemos, para que eles conheçam total e completamente tudo aquilo que eles precisam saber para que eles possam ser ajudados no seu evangelismo. Força.
Paulo orou em Efésios 3,16 para que os leitores de sua carta pudessem ser fortalecidos com o poder através do Espírito. Isso era para que finalmente eles ficassem, suficientemente fortes para que Cristo habitasse em seus corações. E isso estava vinculado à plenitude total de Deus em suas vidas, para que cada vez mais eles fossem cheios dessa plenitude de Deus, né? E fortalecidos no Senhor. Ele orou em Colossenses 1:11 para que nos tornássemos cheios do poder da força de Deus para resistirmos e termos paciência. Quando um crente está em perigo de desistir, não devemos orar para que as coisas sejam facilitadas para ele. Ao contrário, nós devemos orar para que o Espírito o torne forte e resoluto, para que ele possa continuar firme na fé, apesar das adversidades, né? Porque ele está sendo ali, as adversidades, as circunstâncias estão tratando o seu caráter, ele está sendo aperfeiçoado por Deus, né? Tinha gente orar para que o tratar de Deus seja retirado da vida dele, nós podemos estar impedindo o crescimento dessa pessoa. Então, Paulo orou em 1 Tessalonicenses 3,13 para que os nossos corações fossem firmados a fim de que fôssemos encontrados santos e sem falta na segunda vinda de Cristo. Em Efésios, né, aqui vai falar do amor, em Efésios 3,17, Paulo orou para que o amor de Deus fosse nossa raiz e fundação, né? Nossa raiz e fundamento. Em Filipenses 1,9 e 1 Tessalonicenses 3,12, ele pediu para que o amor de Deus fluísse acima de nossa presente experiência e pudesse transbordar para os outros, né? Que não ficasse em nós, mas que nós transbordássemos amor para os outros. O amor de Deus aqui no grego é ágape, e o ágape é o profundo, constante, prático e sacrificial amor de Deus. Precisamos orar muito por esse amor na igreja de hoje, para que o ágape, né, esse amor profundo, constante, prático e sacrificial possa abundar e transbordar em nossas vidas, em nosso meio, como igreja de Cristo. Jesus disse em João capítulo 13, versículos 34 e 35: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Por que fala um novo mandamento? Porque no Antigo Testamento fala que a gente deveria amar ao próximo como a nós mesmos. Que ele fala de um novo mandamento, que ele fala para nós amarmos ao nos amarmos entre nós, não é o próximo, né? Aqui é entre nós cristãos. Os cristãos devem se amar uns aos outros como ele nos amou. E como foi que ele nos amou? Ele deu a vida dele por nós. Tem um amor acima, né, do nosso amor ao próximo, né? Nós devemos nos amar de forma, o ágape aqui, que é o amor sacrificial. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes dessa forma, né? Esse amor sacrificial uns pelos outros. Daí a nossa responsabilidade, nossa grande responsabilidade de buscarmos a Deus para que isso seja uma realidade, né, no nosso meio, pois é esse amor em nosso meio e operando através de nós é o que trará evidência ao mundo de que somos verdadeiramente de Cristo. E é o que desafiará o mundo, né? Onde não existe esse amor, nós precisamos orar, né? Sempre por isso, que esse amor seja sempre e cada vez mais real no nosso meio, como cristãos e discípulos de Jesus que somos. Puros e sem mácula. Em Filipenses capítulo 1, versículo 10, Paulo orou para que os seus leitores se tornassem sinceros e inculpáveis diante dos homens. Ele queria que Deus os fizesse elicrines e apóscropos, né? E que isso quer dizer puros e não contaminados pelo mundo, não ofendendo ninguém,
nem sendo uma causa, uma razão de tropeço na vida de ninguém. Em 1 Tessalonicenses 3,13, ele orou para que eles fossem santos e isentos de culpa diante de Deus. Dessa vez, ele orou para que eles fossem amêmpitos e agiosune. Essa é a palavra que está ali no original, ali na Bíblia, né? Ou seja, que eles fossem inocentes diante de Deus e santos em sua conduta. Ele pediu em Colossenses 1:10 para que suas vidas dessem prazer a Deus. Paulo, ele não queria que eles simplesmente guardassem os mandamentos de Deus, mas que eles também antecipassem o desejo dele, né? O desejo de Deus. A ideia de antecipar o desejo de Deus significa viver com tal comunhão e entendimento de quem Deus é pela sua vida de intimidade com Ele, que você começa a entender o que Ele quer antes mesmo seja necessário um mandamento específico. Em outras palavras, é estar tão próximo de Deus, buscando conhecê-lo, tão que de uma forma profundamente, né? É tão profundo que naturalmente nós vamos buscar fazer o que o agrada. Então isso se torna natural. Para quem está ali no nível de intimidade mais próxima com Deus, isso está natural em já fazer, né, já viver uma vida que agrade a Deus, que traga prazer para Deus, né? E Paulo orou pela perfeição dos crentes em 2 Coríntios 13:9. E a palavra que aparece aqui em 2 Coríntios 13:9 é catártises, que significa integridade de caráter, e não a palavra teleios, que significa inteiramente realizado. E a diferença entre essas duas palavras, né, mostra que essa oração, né, de Paulo, né, para que os cristãos fossem perfeitos, é uma oração realista, para que nós estivéssemos prontos ou aptos para a ação evangelística. Não é uma oração pela nossa absoluta maturidade ou total perfeição, né, que isso é impossível, mas para que a gente busque manter e se aperfeiçoar sempre e cada vez mais, vivendo uma vida, né, íntegra e de bom caráter, de bom testemunho, para que as pessoas possam nos ouvir e dar crédito ao que falamos, por causa do nosso bom testemunho. Isso é muito importante. Tem uma frase de alguém que disse assim: o que você é fala tão alto que eu não consigo escutar o que você está dizendo. Então, que as nossas vidas, o nosso testemunho, o nosso proceder de vida esteja alinhado com o que nós falamos, com o que nós professamos, com a fé que nós professamos, né? Que nós dizemos ter em Cristo. Dignos. Paulo queria que os crentes que lessem suas cartas vivessem de tal maneira que refletissem o caráter e os pensamentos de Deus. Assim, em Colossenses 1:10, ele orou para que eles vivessem dignamente diante de Deus, e em 2 Tessalonicenses 1:11, para que eles vivessem de maneira digna do chamado de Deus. Justiça. Em Filipenses 1:11, Paulo orou para que nós fôssemos cheios do fruto de justiça que vem por intermédio de Jesus. Em Romanos 10, de 2 a 3, para que conhecêssemos a justiça que vem de Deus. Resultados. Paulo orou para que os seus leitores frutificassem boas obras, como em Colossenses 1:10, para que eles fossem energis, né, grego aqui, que quer dizer poderosamente ativos e eficazes em compartilhar sua fé, como em Filemão 6. Glória. Em 2 Tessalonicenses 1, de 11 e 12 aqui, Paulo orou para que o nome de nosso Senhor Jesus fosse glorificado em nós e em nós nele. Ele usa uma construção grega que evidencia a possibilidade presente dessa experiência.
e a sobrinha a usar a mesma construção no versículo 10 para dar ênfase à certeza futura da glorificação de Cristo em sua noiva. Então, nós podemos participar da glória de Deus neste tempo presente, que é uma preparação para quando nós formos glorificados os nossos corpos, né? Quando Cristo vier nos transformar, arrebatando a sua igreja e nós teremos corpos glorificados, mas nós já podemos experimentar da glória de Deus em nossa vida, mesmo nesse tempo presente, né? Conclusão aqui. Essas orações de Paulo não eram simples formalidades ou palavras bonitas e vazias, né? Elas eram orações cheias de vida e poder, feitas com a convicção de que Deus realmente as atenderia. Paulo orava com confiança, sabendo que as suas petições estavam alinhadas com a vontade de Deus, e por isso ele tinha certeza de que elas seriam respondidas. Então, quando nós oramos com essa mesma atitude, seguindo o exemplo de Paulo, né? Nos colocando na dependência do Espírito Santo para nos guiar nas nossas orações, podemos experimentar a mesma confiança e segurança. Esse tipo de oração é feita com a certeza de que Deus ouve e responde. Deus ouve e responde às nossas orações. Isso nos dá fé e tranquilidade para acreditar que as nossas orações não serão em vão e não são em vão. Em resumo, orar com essa entrega e confiança nos permite confiar e ter convicção de que nossas orações serão respondidas. Bom, assim eu termino a aula de hoje, mas antes de nós prosseguirmos aqui, eu quero orar, né, em cima desse ensino de hoje. Foi um ensino muito rico, nós podemos aprender muito com os ensinos de Paulo. Procurei ser o mais resumido possível sobre esses ensinos, né? Dá para a gente se aprofundar mais e vocês podem depois pegar essas referências bíblicas para se aprofundarem mais, né? Que a gente não seja somente ouvinte, mas praticante da palavra. Quero orar em cima desse estudo de hoje. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer, Senhor, pelos ensinamentos da tua palavra, Senhor. Quero agradecer, Senhor, pela aqui nós estamos aprendendo hoje sobre as orações de Paulo, sobre a vida de oração de Paulo. Quero te agradecer pelos ensinos que o Senhor inspirou o apóstolo Paulo ao nos deixar aqui na tua palavra. Esses ensinos são inspiração na tua palavra. É a tua palavra viva para nós. Que nós possamos atentar para esses ensinos, para esse conhecimento que nós estamos tendo hoje e do que nós temos acumulado, Senhor, durante essas semanas no nosso curso aqui, Oração Eficaz. Que o Senhor nos ajude a que nós não sejamos simplesmente ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Nos dê a inspiração, nos dê a tua força, a tua fortaleza, nos ajuda a viver uma vida que te agrade, uma vida que te honre, uma vida que louve, uma vida que santifique o teu nome, Senhor. Que a tua palavra seja viva em nós, que nós sejamos um testemunho vivo do teu poder, da tua graça, da tua operação, da tua vida em nós. O Senhor nos deu do teu espírito, onde a tua palavra fala: andem em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, o segredo é nós estarmos constantemente em dependência do espírito, perseverando em oração. O Paulo aqui nos ensina que a gente ore sem cessar, para que a gente continue perseverando em oração, para que a gente não desista, não desanime. Em meio às adversidades, nós vamos sendo transformados, aperfeiçoados pelo Senhor. E que o Senhor use as nossas vidas para a salvação de outras vidas.
nós possamos ser despertados, Senhor, em amor às vidas, para orar, para interceder, para nos colocar na brecha por pessoas e para sermos instrumentos de Deus para a salvação de vidas. E que o Senhor nos traga à mente as pessoas por quem nós devemos orar e também no sentido de que precisam de salvação e também naquelas que precisam de força, de fortaleza para levar a mensagem do teu evangelho para as pessoas possam ouvir, Senhor. Desperta o teu povo e que nós possamos crescer cada dia na graça e no conhecimento do Senhor. Eu oro, Pai, e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu só encerrar a Amém. gravação aqui.